Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Creuza Santos e você está no canal Topetudos Aves. O vídeo de hoje surgiu da postagem que eu fiz de uma foto lá nos stories. E aí foi essa foto que eu estou deixando aqui para vocês. Sim, é uma foto de uma bela bicada que levei na minha mão direita. E aí um inscrito veio perguntar quem havia me bicado, quem havia dado essa bicada em mim. E quando eu respondi que foi Ritinha, a tiriba pérola, surgiu a pergunta que é tema desse vídeo que a gente vai conversar aqui. Ele me perguntou se a tiriba de barriga vermelha seria mais tranquila do que a tiriba pérola. Então a gente vai abordar esse assunto e antes que a gente comece, eu já peço a você que, se não for inscrito, se inscreva em nosso canal e deixem um like em nosso vídeo, porque aí vocês vão estar nos ajudando, nos motivando e dizendo para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Boa parte do que sabemos sobre o manejo de ave ocorre da observação, principalmente da observação dos tutores. O bom tutor é aquele que está observando, que está sempre junto da sua ave, observando. E para isso a gente precisa dedicar um tempo de vínculo com ela para observar. Através do comportamento, da aparência, do jeito da ave, a gente pode saber se a ave está bem, se a ave está com algum problema de saúde, se a ave está triste, se a ave está alegre, se a ave está satisfeita, se ela está feliz no seu ambiente. Assim como também a gente pode aprender muito sobre o temperamento daquele indivíduo e daquela espécie. E para fazer esse vídeo, eu conversei com duas pessoas amigas, dois bons tutores de tiribas. Eles criam tanto tiriba de barriga vermelha quanto tiriba pérola. E eu bati um papo com eles, né, com base na observação dos indivíduos que eles têm em casa. E também vou falar um pouco sobre as minhas tiribas e o que eu observo aqui também. A gente pode identificar e classificar as características de uma ave de acordo com a família, com a espécie, com o indivíduo. E há quem diga também que o sexo da ave em algumas espécies interfere mais. A gente não pode esquecer, não pode perder de vista que a gente está falando de psitacídeos, né? Que por si só já é uma família bem ativa, todos têm um traço de territorialismo, eles são temperamentais também, de uma forma geral, uns mais, outros menos, né? E é aí onde entra a questão da espécie. E falando especificamente sobre a espécie tiriba, a gente já sabe que são aquelas aves superativas, bem animadas, são territorialistas sim, né? E elas são mais, elas demonstram mais o comportamento delas, elas são mais expressivas, são aves mais expressivas a respeito do seu comportamento, se está gostando, se não está gostando. É uma espécie interessantíssima, né? Quem acompanha a gente sabe que a gente é apaixonado pelas tiribinhas. Inclusive, aqui no nosso canal, a gente tem um vídeo completo falando sobre a espécie, sobre as tiribas, né, sobre a classificação. A gente tem um vídeo também sobre as espécies de tiribas. É muito interessante ver esses vídeos, eu vou deixar no card para vocês. Então, sobre observação, né, experiência, vou começar falando sobre a minha experiência com as tiribas que eu tenho e a que eu já tive. Para quem me segue há mais tempo, sabe que eu tive Coralina. Foi a minha primeira tiriba, uma tiriba de barriga vermelha, que infelizmente morreu num acidente doméstico e foi uma fase super difícil para mim. Mas falando sobre ela, o comportamento, era uma ave dócil, mas assim, tinha um traço de temperamental, né? Ela estava bem, estava ótima, estava dócil, daqui a pouco ela podia cismar e podia me bicar. Então, assim, ela ia do 8 a 80, mas era uma ave super participativa, ela vinha muito para mim, ela ia para todos da casa, né? Era uma ave muito sociável, super sociável, né? Se dava bem com todos aqui de casa. E a gente não tinha, assim, o que dizer de ser uma ave difícil, não. Ela só era muito maluquinha, muito maluquinha, pela sua imprevisibilidade, mas era bem territorialista com relação às outras espécies, né? Principalmente as calopsitas. Ela tinha pouca tolerância com as calopsitas, né? Então,
Depois dela, chegou Polinésia, né, que Coralina era uma tiriba de barriga vermelha. Polinésia chegou depois, é uma tiriba de barriga vermelha. E ela é uma ave, assim, é a ave mais doce que eu já tive, assim. A ave muito dócil, ela vem para mim, ela é muito humanizada também, né? E, apesar de ela viver junto com Ritinha, que é a tiriba pérola, né? E elas se dão muito bem, mas elas estão as duas. Se eu passar, Polinésia voa para mim, para ficar comigo. Ela sempre dá a preferência a ficar com o humano. E também é assim com meu filho, meu marido, minha filha. Ela em casa vai para todo mundo. É uma ave muito dada, muito dócil, muito carente, né? Tá sempre pedindo carinho. Raramente me bica, e quando bica é uma coisa muito leve para divertir, né? Com relação à Ritinha, e aí é uma mudança bem de comportamento. Ritinha é uma ave que vem no meu dedo, né? Ela dá o pezinho, ela vem, ela vai, onde eu tô, ela voa para mim. Principalmente quando Polinésia tá comigo, ela vem também. Mas se Polinésia não tá, ela também vem para mim, né? Ela não vai tanto para as outras pessoas da casa. Ela, com relação a isso, ela é mais reservada que Polinésia. E com relação ao viveiro dela, né, a gaiola dela, ela é extremamente territorialista. E a bicada que eu levei foi justamente porque eu coloquei a mão dentro da gaiola dela, né? Eu fui trocar os comedouros, fui colocar uma comida e levei uma bela bicada. Ela defende muito o território dela, né? E todos os dias, para eu trocar, né, água, comedouro, eu primeiro espero que ela saia, ou tiro ela, tem um galho específico, e quando ela tá nesse galho, eu coloco o dedo, ela vem, e aí eu tiro. Se ela estiver em outro local da gaiola e eu colocar o dedo para ela vir, ela me mete a maior bicada. É bem interessante, ela é bem sistemática. Então é isso, assim, ela é territorialista, sim, bastante. Ela persegue Zeca, ela arruma encrenca com Caju. Já a Polinésia é mais tranquila. Mas, assim, com relação a ser ainda, né, da espécie, eu acho muito leviano da minha parte afirmar isso. E por isso que eu conversei com dois amigos, né, que criam também tiribas, e vou falar um pouco deles para vocês. Desde já eu agradeço muito a disponibilidade e a participação de Eliane Lemoniva e de Alessandro Minascar. São dois amigos, ótimos tutores que eu admiro muito. E eles criam tiribinhas e falaram aí sobre como é, né, na casa deles, a convivência com essa espécie. Eu vou falar para vocês. E aí eu vou pedir licença aqui a vocês para ler, né, o depoimento que eles me falaram, para eu não esquecer de nenhum detalhe. E aí, Eliane, ela é a tutora de uma tiriba de barriga vermelha. E aí ela tem duas tiribas de testa vermelha, que são as pirruras frontales, né, outra espécie, mas ainda assim ela fez a avaliação, né, sobre a tiribinha dela, que se chama Jujuba, que é de barriga vermelha. Então ela falou que Jujuba é grande, é gulosa, é briguenta, ela é bem atrapalhada, mas tem um lado bem dengoso, né? Então é um dengo, assim, já tem a característica de ser dócil, né, com a tutora dela. E aí, com relação aos meninos que ela chama, né, são as duas tiribinhas de testa vermelha, ela fala que eles são ligados no 220, adoram brinquedos, adoram comer e dormir na tendinha, tem tamanho médio. E, assim, uma coisa que aí ela afirma que eu achei importante colocar aqui para vocês é que eles são diferentes em personalidade. Um é todo briguento e o outro é todo envergonhado. Então, assim, são duas tiribas da mesma espécie, né, e com comportamentos diferentes, criados na mesma casa, no mesmo ambiente, com comportamentos diferentes. Então, a gente precisa levar essas questões, né, em consideração. Com relação ao o que Alessandro me falou, Alessandro é o tutor de uma tiriba de barriga vermelha e de uma tiriba pérola. Ele disse que a Amora, que é a tiriba pérola, toma conta do periquito rei fêmea dele, que é a Lola. Ele falou também que a Amora é um doce, né, a tiriba pérola. Olha aí, a tiriba pérola dele é um doce. Muito doce, doce, muito doce. Ele fez questão de ressaltar, né, de reforçar. Ele acha a Amora mais centrada, mais tranquila, mais na dela.
E a Amora, que é a tiriba pérola, ela vai com todo mundo e é bem carinhosa. E segundo Alessandro, ela nunca foi arisca com ninguém, a tiriba pérola dele. Então já difere bastante da minha Ritinha, né? Então vocês vejam a mudança de indivíduo, né? A mudança de comportamento entre tiribas da mesma espécie. As duas tiribas pérola com comportamentos bastante diferentes. A minha e a de Alessandro. Já a Bel, que é a tiriba de barriga vermelha dele, é um pouco mais ativa. E aí uma curiosidade muito legal, gente. A Bel dele, que é a tiriba de barriga vermelha, é irmã de Polinésia, né? Todas as aves de Alessandro, né, essas tiribas, elas foram adquiridas também, assim como as minhas, no criadouro Mandarim, né, que fica em Minas Gerais. E a tiriba de barriga vermelha dele é irmã da minha tiriba de barriga vermelha. Então ele fala que a dele é um pouco mais ativa, que quando ele chega em casa, ela já vai correndo, voa, pula nele, voa para o filho dele, ela procura mais carinho. Ele observou que ela tem uma necessidade grande de carinho, é como se ela fosse mais carente. Então, nesse ponto, ela se assemelha muito ao comportamento de Polinésia. Ele falou que tanto a tiriba pérola quanto a de barriga vermelha são muito dóceis. Então, para ele, as duas tiribas dele são dóceis. E ele observa também que já a tiriba pérola do cunhado dele é apegada só com o cunhado dele e com ele, Alessandro. Com as outras pessoas, ela se mostra mais arisca. Então, assim, a gente observa que tiribas da mesma espécie apresentam comportamentos bem diferentes, né? A tiriba dele é super dócil, a tiriba pérola dele é super dócil, né? Vai para todo mundo. Já a do cunhado dele é mais arisca, só vai para duas pessoas específicas, com as outras pessoas ela é bem arisca, né? A minha Ritinha também já é um pouco mais arisca, mas já é um meio termo aí. A gente vê que é muito do ponto de vista do indivíduo, né? Tem as características, obviamente, da espécie, né? Que é uma só, é meio que padrão, né? De serem ativas, de serem engraçadas, de serem expressivas, como eu falei. Mas com relação a comportamentos mais afinados, depende muito do indivíduo. Assim como a gente, né? Eu sou de um jeito, outra pessoa já é do outro, você que está assistindo já é de outro e assim vai, né? Outro ponto que é muito importante também levar em consideração é o manejo das aves. O manejo, a forma como essa ave foi introduzida na casa, a forma como foi recebida, a forma como foi socializada com o ambiente, com as pessoas. Tudo isso é muito importante e tudo isso interfere bastante também no amanhã, de como vai ser essa ave, né? Como ela vai se portar. Porque se ela chega e já tem alguma coisa que traumatiza essa ave, vai complicar. Ela pode ficar um pouco mais ressabiada, ela pode ficar um pouco mais exitosa, né, em ir para alguém, então já não vai se mostrar tão mansinha, né, como as pessoas falam. Essa questão da criação, né, do manejo, principalmente de como a ave chega em casa e é recepcionada, interfere também muito em como a sua ave vai se tornar, né, quando tiver adolescente, adulta. Respondendo à pergunta inicial do vídeo, o que eu posso concluir é que, como acabei de falar, a questão tiriba, né, de forma geral, tem um padrão, mas que aí as nuances vai depender muito de cada indivíduo, né? Uma ave da mesma espécie, duas tiribas pérola podem ter comportamentos completamente diferentes, como tem, por exemplo, a minha e a de Alessandro, né? Duas tiribas de barriga vermelha podem ter também comportamentos bem diferentes. Então, vai muito do indivíduo, né? A questão também, como eu falei, do manejo também interfere. E é isso, gente. Eu espero ter respondido. Na verdade, na criação de aves, o que a gente pode observar é que 2 e 2 não são 4, né? As coisas não são tão exatas assim. Ah, porque é uma tiriba tal, vai ser dessa forma. Porque é uma tiriba assim, vai ser de outra forma, né? Tudo é muita observação, tudo é muito empírico, tudo é muito tentativa e erro, tudo é muito assim, você se esforçar para fazer o melhor. Na verdade, no final das contas, o que eu concluo é que quando a gente traz um
animal para casa da gente, a gente fica responsável por ele, né? Seja ele temperamental ou não, seja ele tão mansinho, dócil ou não, nem tanto, né? Como, por exemplo, Ritinha. Mas é o jeito dela, eu super respeito os limites dela, isso é muito importante também dizer. E a gente tem uma ótima relação, ela vive feliz, acredito, no ambiente que ela tá. Eu vivo muito feliz com ela faz parte da nossa família, né? E é assim que deve ser quando a gente traz um animal para casa, né? É estudar, pesquisar sobre ele. E espero ter respondido, né? Se não tirado 100% das dúvidas, ter clareado um pouco, ter esclarecido e falado como funciona na prática essa questão, né, de ave mansa, de ave A ou B ser mansa, ser arisca, da mesma espécie. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida mais, é só deixar aqui nos comentários. Também comenta com a gente lá no direct do Instagram. A gente está por lá de forma bem ativa. Então, se tiver, inclusive, alguma sugestão de pauta também, de um novo vídeo, escreve para a gente lá, que vai ser recebido com muita alegria e muito carinho, tá? Então, até o próximo vídeo. A gente se encontra. Muita saúde para as nossas aves. E tchau, tchau!